Vamos abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse 21, versos 1 a 8. Você pode acompanhar comigo? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Quem é este? Jesus, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Muita gente, há, 100, 200 anos atrás, se convertia e se tornava completamente alienado da vida na terra. E passava a focar somente a vida eterna. E por conta disso, muitos se alienaram do mundo. E perderam a oportunidade de trazer o Evangelho. Porque ao invés deles entenderem o chamado para fora, ao se converterem, eles iam cada vez mais se afastando das pessoas da vida e se tornavam grupos fechados, verdadeiros guetos. Mas hoje a gente vive uma realidade completamente diferente dessa. Hoje, mesmo a igreja de Jesus pensa demais nesta terra e muito pouco nas coisas eternas. Hoje as pessoas valorizam somente as bênçãos de Deus concernentes ao nosso dia. Então as pessoas buscam a bênção para crescer profissionalmente, para enriquecer, para ser curado. E as pessoas se esquecem que essa vida passa. E que os poucos anos de vida que temos, nada se comparam diante da eternidade que vamos viver. Mas uma das razões que eu entendo que gera uma certa dificuldade das pessoas pensarem nos céus, é porque o único entendimento que as pessoas têm é dessa vida que a gente tem aqui. Olhe para a pessoa do teu lado, diga assim: há muito mais para viver do que isso que você enxerga. Na verdade, a Bíblia fala de novos céus e nova terra. Quantos aqui sabiam que na vida eterna você vai morar na terra? Vejam como isso é pouco sabido. A gente pensa no céu, né? A Bíblia diz que vai haver céu, certamente, mas a Bíblia diz que o céu é o lugar onde Deus habita. E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus estará habitando juntamente conosco na nova terra. Olhe para a pessoa do teu lado: essa é nova para mim. Nós teremos a Jerusalém celestial? Sim. E nós poderemos estar lá? Sim. Mas a Bíblia fala também de terra nova. Ora, se terá nova terra, quem que vai habitar nessa terra? Olhe para a pessoa do teu lado: hoje você vai aprender coisas novas. Então eu primeiro, no final da mensagem, a coisa vai ficar muito mais
forte, porque eu vou tornar práticas algumas tergiversações, algumas reflexões, para que você comece a já saborear, ter um antigosto do que vai ser lá. Mas agora eu quero mostrar 3 diferentes estágios da terra em que vivemos. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis falam da terra antes da queda, no Éden. Os capítulos 3 até 20 de Apocalipse fala da terra que nós vivemos hoje. Mas os capítulos 21 e 22 de Apocalipse fala da terra e do céu que nós viveremos um dia. Então, nós temos o passado. Quando eu falar de passado, eu estou falando do Éden. Diga Éden. Nós temos o presente, diga a terra que vivemos. E temos o futuro, diga para onde iremos. Lá em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus criou a terra e colocou o homem nela. E o homem neste período, ele era inocente, porém perfeito. Não havia pecado. A partir do capítulo 3, o pecado entra no mundo. E com o pecado, a morte. O pecado é o que gerou toda a corrupção, não só dos seres humanos, mas de toda a natureza. Mas também neste tempo em que vivemos, foi que veio Jesus para transformar aqueles que eram pecadores para se tornarem novas criaturas, amém? E lá na frente, a humanidade vai estar ressurreta. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, não vai mais ter pecado. Portanto, nós tínhamos no passado uma terra original, linda, bela, extraordinária, exuberante. Mas a terra decaiu juntamente com o pecado. Mas há uma promessa de Deus, que um dia esta terra que nós temos hoje será restaurada e Deus vai fazer uma nova terra. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, se essa aqui já é linda, imagine a que estiver renovada. Glória a Deus. Lá no Éden, a humanidade recebeu de Deus poder para governar. O propósito de Deus para a humanidade era que o homem fosse o cabeça. Olha para a pessoa do teu lado e diga, Deus te chamou para ser cabeça. Acontece que a humanidade, ao pecar, ela entregou esse poder para Satanás. E se você estudar a história da Bíblia, é a história de como Deus, através dos seus filhos, está tomando o poder de volta. Amém ou não? Olhe para a pessoa do teu lado e diga, Deus quer pôr autoridade na sua vida. E acontece que neste tempo que vivemos é um tempo de disputa, de batalha espiritual, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Mas lá no futuro, quem vai governar essa terra é o Senhor Jesus, juntamente com os seus redimidos. Amém? O poder vai voltar para a mão do povo de Deus. No passado, Deus visitava a terra. E a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha e aparecia e tinha comunhão com Adão. Eu tenho um escritor que eu gosto muito, Rubem Alves. Ele dizia que todo entardecer ele tinha uma certa melancolia. Ele dizia, eu acredito que isso aconteça, porque é uma memória atávica do ser humano, do tempo em que ele tinha uma comunhão com seu Deus. Mas depois do pecado, o homem não viu mais a Deus. E neste tempo em que vivemos, Deus ainda está ativo, porém separado da terra. Mas Ele habita hoje nos crentes que somos nós. Então, querido, hoje as manifestações de Deus acontecem através do seu povo. Diga para a pessoa do teu lado, seja instrumento da manifestação de Deus e não da carne. Amém? Em seguida, nós sabemos que no futuro Deus viverá para sempre com a humanidade.
E principalmente nós veremos o Filho de Deus, Jesus, a quem é chamado em Apocalipse 21 de o tabernáculo de Deus entre os homens. Você já pensou que coisa extraordinária? Você vendo Jesus passando e todas as multidões se prostrando e glorificando e cantando de júbilo aquele que era, que é e que sempre haverá de ser o mesmo. Você o verá e dirá: aí está o meu Redentor, eu estou aqui por causa dele. Amém? Este é o tempo que virá. Naquele tempo do Éden, não havia maldição. Não existia consequência do pecado. Mas o homem peca. E quando o homem peca, entra a maldição no mundo. Logo em Gênesis, a gente vê algumas das maldições. Por exemplo, os espinhos que nasceram. Antigamente tinha só sementes e frutos, e flores e plantas. Mas a partir do pecado entraram os espinhos. E o homem passou a trabalhar com dificuldade, suando. As mulheres passaram a ter dor de parto. Tudo isso por causa do pecado e muito mais. Mas a palavra de Deus nos promete que a maldição no futuro não estará mais presente na terra. Já pensou coisa tremenda, irmãos? Vergonha não havia, os homens andavam nus. E eles achavam absolutamente natural. Você já viu uma criança ter vergonha de estar pelada? Não tem. Mas com o crescimento vem a lascívia, e com a lascívia vem a vergonha. Porque onde existe a lascívia, existe culpa. E onde existe culpa, existe a vergonha. E a vergonha entrou no mundo quando o homem pecou. Tanto é que quando Deus vem na viração do dia procurando Adão, onde está, ele se esconde. Mas a palavra de Deus diz que no futuro não mais haverá vergonha. E não mais haverá potencial para vergonha. Nem que você quiser, você vai ter vergonha. No passado, havia uma árvore da vida no centro do jardim. Quando o homem pecou, ele foi proibido de comer do fruto da árvore da vida. Mas a promessa de Deus é que lá no Apocalipse a Bíblia nos fala do rio de Deus que sai do trono de Deus, e nas duas margens as árvores da vida, dando os seus frutos a cada mês, e as suas folhas são para a cura das nações. Querido, do mesmo jeito que o homem foi proibido de ter acesso à árvore da vida, agora, na eternidade, todos nós não só teremos acesso, mas liberdade, mas abundância. Eu imagino como as margens desse rio vão ser lotadas de pessoas que vão com as suas famílias fazer piquenique, tomar banho na água da vida, amém? Sentado debaixo da árvore, com aquela sombra, pegando um fruto, cada mês um fruto diferente. E as pessoas vão fazer louvor, vão tocar, vão levar os seus violões e vão cantar em todas as línguas, adorando o Rei Jesus, onde não há mais choro, nem tristeza, nem dor, nem luto, nem pranto, glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Que esperança maravilhosa! O rio da vida, que é citado no Gênesis, foi substituído pelos rios na natureza. Mas a Bíblia diz, lá no futuro, que o rio da vida de novo fluirá a partir do trono do Cordeiro. Amém? Antes da redenção, não havia pecado, porque o conceito de redenção é libertar mediante um preço pago. Ninguém era cativo, ninguém estava preso, não havia necessidade de redenção no Éden. Mas o homem pecou, e já em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aparece a primeira promessa da redenção do homem. Diga para a pessoa do teu lado: Deus não te chamou para viver cativo.
Não importa qual é o cativeiro que você vive. Pode ser tristeza, depressão, pode ser pecado, pode ser um vício. Tudo aquilo que te gera prisão, que te impede de andar com liberdade e naturalidade, não é de Deus, não é o propósito de Deus para a sua vida. Hoje nós vivemos numa luta enorme para ser livres daquilo que nos assedia. Mas a promessa diz que um dia nós viveremos depois do tempo da redenção, onde aquele que tiver sido salvo nunca mais, diga, nunca mais pecará, nunca mais ficará debaixo de cadeias. Amém? Glória a Deus. Você já pensou aquilo que te assedia? Você falar, não mais, não dói mais, não me tenta mais. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Diga, eu quero viver nesse tempo. No Éden, o pecado era desconhecido. O homem não tinha a mínima ideia do que era o mal. Mas ele experimentou o mal. E ele não só conheceu o pecado, mas conheceu os efeitos do pecado. Mas graças a Deus, porque nesse tempo, Deus enviou o seu Filho, a quem o apóstolo Paulo chama em Romanos de segundo Adão, porque ele é o primeiro homem de uma nova raça. E ele nunca pecou. E porque nunca pecou, pôde nos redimir do pecado, amém? Então, literalmente, o pecado será removido para sempre. Os teólogos dizem que há 3 estágios na nossa relação com o pecado. Quando nós estávamos sem Jesus, nós éramos escravos do pecado. Mas hoje, nós podemos ser livres do poder do pecado, amém ou não? Mas um dia, nós seremos livres da presença do pecado. Não vai mais haver pecado no mundo. Já pensou que maravilha? Olha para a pessoa e fala, que maravilha. Não vou mais ter que resistir nada. Amém. Glória a Deus, lá eu vou poder comer e não vai engordar, irmãos. A Bíblia diz que as comidas lá vão ter carnes gordurosas. É verdade, a Bíblia fala de doces, aleluia. A Bíblia fala de vinhos aerados. Querido, eu vou me esbaldar e vou ser magrinho. Glória a Deus. É por isso que eu oro pela volta de Jesus. No Éden, o homem reinava, governava. Deus deu a ele autoridade sobre o mundo. Quando o homem cai, ele perde o governo. E o governo passa para as mãos de Satanás. A Bíblia diz, quando Jesus fala, o príncipe deste mundo vem aí, e eu não tenho nada com ele. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Tem muita gente que pergunta, por que tem tanto poder na mão dos ímpios? Porque quem hoje está no controle do poder deste mundo é o diabo. Ele ofereceu a Jesus, te darei todos os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. Mas, querido, o tempo dele está contado. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, o tempo dele está contado. Porque vai vir um dia que sobre esta terra, quem vai governar é o Rei dos Reis, é Jesus, o Senhor dos Senhores. Amém? Aplauda o Senhor. Portanto, é o segundo Adão que vai governar como Deus homem. E a humanidade reinará com ele. E não é só no milênio não, querido. É por toda a eternidade. No passado não havia morte. O homem não entendia o que era morte. Não existia morte. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, você sabia que você é eterno? Diga, o teu corpo pode morrer, mas a tua alma e o teu espírito serão eternos. E diga, o teu corpo
será transformado num corpo imortal à semelhança de Jesus. Amém? Então, hoje nós vivemos em tempo em que a morte reina. E a morte, ela é tão poderosa que ninguém vai vencê-la, a não ser os que estiverem no tempo do arrebatamento da igreja, que não morreram, a exemplo de Elias e de Enoque. Mas no futuro, ninguém mais vai morrer, simplesmente porque a morte será derrotada definitivamente. No Éden, Satanás estava presente, estava ou não estava? O homem não tinha noção de quem ele era, mas ele estava presente. Quando o homem pecou, simplesmente Satanás se tornou o senhor e o causador de todos os males dessa terra. Mas a Bíblia diz que ele já foi julgado. A sentença dele ainda não foi impetrada, mas a condenação dele já foi estabelecida. E a Bíblia diz que não só ele, como todos os principados e potestades, já foram julgados na morte e na ressurreição de Jesus. Mas um dia, a Bíblia diz que Satanás nunca mais estará presente no meio do povo de Deus. Quantos aqui podem dizer um glória a Deus bem forte? Aleluia, já pensou não ter que lidar mais com esse fulano? No Éden, a bondade de Deus era conhecida pelo homem. O homem conhecia a bondade de Deus. Mas quando o homem pecou, e a humanidade foi apartada de Deus, o que aconteceu? Literalmente, a grande maioria das pessoas não conhece que Deus é bom. Verdade ou não é? Quantos de vocês já ouviram esse tipo de discurso? Se Deus existisse, se Deus fosse bom, o mundo não seria tão mal. Você já ouviu alguém dizer isso? Dá para entender isso. Porque é só quem experimenta que Deus é bom, que sabe que Ele é bom. Quantos aqui já experimentaram que Deus é bom? Quantos aqui já foram visitados por Deus? Num momento de tristeza, de dor. Quantos de vocês já sentiram a alegria do perdão? A misericórdia, a graça de Deus inundando a tua vida, no momento que você está sentindo a pior pessoa do mundo. Quantos já sentiram isso? Eu sei o que é isso. Quantos sabem? Diga, eu sei o que Deus é bom. Deus é bom, meu querido, e se você não experimentou, eu te convido a experimentar. Deus é bom. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele dizia, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Aplauda o Senhor, glorifique o Rei. Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Mas sabe, querido, o mundo não sabe disso. Só quem já provou que Deus é bom. Mas lá no futuro, todo mundo, diga, todo mundo saberá que Deus é bom. E diga, não só saberá, celebrará. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas vão andar nas ruas celebrando. Mas Deus é bom demais, rapaz. Glória a Deus. Não vai ter tempo para dizer outra coisa. As pessoas vão cantar, compor músicas, escrever livros, fazer filmes da bondade de Deus. Quer dizer que vai ter essas coisas? Vai, meu irmão, vai ter tudo isso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essas coisas. Mas na nova terra que nós vamos dizer, as pessoas celebrarão a bondade de Deus. Não pense você que o céu vai ser aquela coisa chata, ficar em cima de uma nuvenzinha, dar um pulo para outra nuvem e ficar, não, daqui a pouco pula. Não, meu irmão, não é isso não. No céu vai ter intensidade de experiência, de conhecimento, de alegria, de celebração, de júbilo, porque Deus é bom. Aleluia, diga eu creio. No Éden, a humanidade foi criada e ela aprendia com Deus, mesmo sendo pura. É como uma criança. Você vai ensinando e ela vai aprendendo.
Só que em algum momento você percebe quando entra a maldade na criança. Lá no Éden não tinha maldade. As pessoas aprendiam sem experimentar o pecado. Mas hoje, no tempo em que vivemos, as pessoas aprendem e são criadas na impureza. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque a hora que você vai ensinar os seus filhos, juntamente com os bons ensinamentos, vem os ruins. Mas lá no futuro, diga lá no futuro, as pessoas aprenderão sem que haja o mal presente, criadas em sabedoria e pureza. O plano de Deus para a humanidade é revelado no Éden. Qual era o plano de Deus para a humanidade? Diga, ter comunhão com Ele. Diga, governar, liderar, se multiplicar. Deus, que é um Deus criativo, deu ao homem criatividade. Criatividade significa capacidade de criar. Amém? O ser humano é o único ser que tem essa capacidade. Há milhares de anos, o leão só faz aquilo. A zebra só faz aquilo. O papagaio pode até repetir, mas não entende o que ele está falando. Mas o ser humano evolui. E lá no céu, diga para a pessoa ao teu lado, lá no céu, nós vamos evoluir eternamente. Queridos, você já imaginou o que é o conhecimento de Deus? Você vai passar 100 milhões de anos descobrindo coisas novas. Da grandeza, do brilhantismo, da excelência, da realeza do Deus que servimos. Amém? Não é algo maçante. Nesse tempo que nós temos, o plano de Deus para a humanidade foi atrasado, postergado, mas foi enriquecido. Porque por causa do pecado, Jesus veio. E porque Jesus veio, Ele recebeu um nome sobre todo nome. Então, o plano de Deus já englobava a morte e a redenção de Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz que as pessoas vão adorar a besta. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha para a pessoa do teu lado e diga, antes de Jesus vir a esse mundo, o decreto da sua morte já estava estabelecido. Essa é a eternidade. Deus é um Deus que conhece todas as coisas. A gente não entende muitas coisas. Lá no Éden só tinha um casamento, Adão e Eva. De Gênesis 3 até Apocalipse 20, vários casamentos. Muita gente casa, muitas pessoas casando. Mas, e aí as pessoas dizem, esse é o problema. Mas lá no futuro, só vai haver um casamento entre Cristo e a igreja. A Lília sempre conversa comigo sobre esse tema, ela fala, será que lá a gente vai ser casado? Será que a gente vai poder morar junto? Eu falo, nós vamos morar junto, com certeza. Só que nós vamos ser casados com Jesus. Só vai ter um casamento lá, nós vamos ser todos a noiva de Jesus. Olha para a pessoa do teu lado e diga, você faz parte da noiva do Cordeiro. Amém? Eita maridão bom esse, hein? Glória a Deus. Provedor, cuidador, amém? Isso que eu acho mais lindo. Vejam essa diferença que é extraordinária. No passado, a humanidade podia pecar ou não pecar. Sim ou não? Dá para entender isso? Adão podia dizer não para Satanás? Podia ou não podia? Mas e agora? Agora, você não pode não pecar. Como é que é, pastor? O que você está dizendo? Estou falando teologicamente, tá? O pecado está em nós. Então, por mais que você lute nessa vida, você vai vencer muitas vezes. Mas algumas você não vai vencer. Se você não entende isso, leia Romanos 7.
E você vai entender o que é a natureza humana. A luta da carne com o espírito. Ah, então quer dizer que nós podemos pecar? Não, querido, a gente não faz mais parte desse reino. Amém? Mas quando você, por alguma razão, não conseguir e você errar, não é para você se sentir perdido. O que você tem que ter esperança é que um dia você não vai mais pecar. Porque quando chegar esse dia, sabe, querido, a humanidade não vai poder mais pecar. Não é que Deus não vai deixar, é que o seu corpo será da mesma matéria que o de Jesus, glorificado. Amém? Dá para entender a diferença, a evolução. Lá no Éden, o homem era puro, ele não tinha se contaminado, mas ele podia pecar. Tanto é que pecou. No tempo que nós vivemos, o homem não vai conseguir, não existe ninguém nesse mundo. E a Bíblia diz, todos pecaram. Diga, todos pecaram. Menos quem? Jesus. Aí você vai dizer assim, mas espera lá. Ele não tinha o pecado nele? Por que não? Alguém pode me dizer por que ele não tinha o pecado original nele? Foi gerado pelo Espírito Santo, mas Maria não tinha o pecado? Tinha. Mas você precisa aprender uma coisa teologicamente. A transmissão do pecado é pelo homem. Eva comeu a fruta. Deu para o seu marido e ele comeu. E quem que Deus falou que o pecado entrou no mundo? Por quem? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Onde estão os homens aí? Levante a mão. Você achava que a tua mulher que era culpada? A culpa é nossa. Jesus não tinha o gene de José, só o de Maria. Não havia nele o pecado original. E durante toda a sua vida, Satanás tentou Jesus para que ele pecasse. Mas ele escolheu não pecar. E porque ele não pecou, a sua justiça foi passada para nós, assim como os nossos pecados foram transferidos por ele, para ele lá na cruz do Calvário. Os nossos pecados o condenaram à morte, mas a vida dele nos garante ressurreição. Aplauda o Senhor. Isso aqui é tremendo, irmãos. Então, na vida eterna, nem que você quisesse, você não vai querer, porque o pecado não vai existir mais. Você não seria capaz mais de pecar, porque você vai ter um corpo glorificado. E por último lugar, antes de eu entrar nos próximos textos, a glória de Deus no Éden era evidente para os animais, para Adão e Eva, para todos que viviam lá. Hoje, nós vivemos num tempo em que a glória de Deus é obscura. Nós temos vislumbres da glória de Deus. Às vezes num culto, a presença de Deus e a glória dele se manifesta. Às vezes quando você vê a beleza de um pôr do sol, você tem vontade de glorificar a Deus. Às vezes quando você ouve uma música linda demais, você não encontra palavras, é a glória de Deus. Mas querido, você pode imaginar o que está por vir. A Bíblia diz que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que amam. Amém? Mas eu quero falar para vocês aqui de algumas coisas práticas. Será que vai haver entretenimento no novo céu e na nova terra? Por exemplo, música vai haver? Certeza absoluta? Bom, é importante que você entenda que a Bíblia diz lá em Hebreus que as coisas deste mundo são sombra da essência, da verdadeira substância do céu. Por exemplo, o tabernáculo deste mundo é uma
sombra do verdadeiro tabernáculo. Amém ou não? Então, diga para a pessoa ao teu lado: a música certamente estará nos céus. Lá em 1 Crônicas 25, a Bíblia diz que havia 288 cantores e músicos que tocavam no templo. Eles são a sombra do que vai ter nos céus. Amém? A Bíblia fala que os 144 mil judeus da grande tribulação terão um novo cântico. Já pensou que coisa tremenda? Querido, antes de Jesus entrar na sala do trono, quando você estuda esse tempo, Apocalipse, antes de Jesus entrar, tem vários cânticos antes. E eu quero te dizer, esses cânticos vão ser cantados de maneira extraordinária para adorar a Deus, amém? Vai ter música lá. Então vocês músicos já vão treinando, porque lá no céu, quem sabe, vocês não vão continuar tocando. Será que vai ter dança, queridos? Vai ou não vai? Querido, quando o Mar Vermelho abriu, Miriam dançou. Pessoa cheia do Espírito dança. Quando Davi recebeu a arca, ele dançou, estava cheio do Espírito. Querido, vai ser um lugar de festa. Na nova terra vai ter muita balada, mas não é a balada do inferno, é a balada do céu. E nós vamos dançar alegremente para o nosso Deus, amém? Olha para o irmão do teu lado, começa a sacudir o lombo. Porque lá vai ter dançarina, muita dançarina. Como é que fala? Muita dança. Cantoria e dança, amém? Será que vai ter peças de teatro? Será que vai ter cinema na nova terra? Quando você vai ao cinema, o que tem lá? Não é uma história, alguém contando uma história? Sim ou não? Mas será que Deus também não gosta de contar história? Olha lá, irmãos, em Êxodo 20, Deus conta a história do seu povo. Lá em Jó, capítulo 38, versos 1 a 7, Deus está contando a história da criação e diz que enquanto Ele estava criando, os anjos estavam cantando. Quem sabe, somos nós que vamos contar a história da nova criação, a história da redenção. Quem sabe os Spielbergs da vida, ao invés de ficar fazendo filme de demônio, vão fazer filmes da glória de Deus, com a tecnologia nova, amém? Com o Espírito Santo mostrando, e as pessoas do mundo inteiro vão poder ir ver uma peça de teatro, talvez leituras em praças públicas. Irmãos, vem hoje, nós vamos contar a vitória da batalha tal, no ano tal, que aconteceu na história dos homens. E aí vocês vão ver como os anjos agiram, como as coisas aconteceram, vista pelo prisma eterno. Amém? Cutuca a pessoa do teu lado, vai ser bom demais esse tempo. Amém? Será que vai ter riso na terra? Vai ou não vai? Martinho Lutero falou certa vez assim: se não houver riso no céu, eu não quero ir para lá. Não tem nada melhor do que você sentar, almoçar com os amigos e dar risada. Amém ou não? Outro dia o Enzo ficou comigo e com a Lília, e até postei no Instagram. A gente estava no carro, um trânsito sim, demorei 1h30. Em qualquer outra circunstância eu estava fumegando, né? Mas eu estava ouvindo umas músicas hebraicas e o Enzo fazendo uma farra no carro. Naquele momento eu falei: Deus, que momento glorioso é esse? Pode demorar 2 horas aqui. E nós ficamos dando risada, eu e a Lília, e ele pulando e cantando, e a Lília dançando no carro. Foi uma farra santa. Olha para a pessoa do teu lado, você vai rir muito no céu. Você quer ver como você vai? Lucas 6:21 diz assim: bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos.
Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é vez de rir. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: esse tempo é um tempo de choro, mas lá será um tempo de riso. Amém. Será que vai ter brincadeiras lá? Vai ou não vai? Como é que você pode garantir isso, pastor? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que Jesus disse que se você não fizer como criança, você não vai entrar no reino dos céus. A gente vai ficando velho, vai ficando mal-humorado, já reparou? Você percebe a idade da pessoa quando ela começa a ficar mal-humorada. Qualquer coisa ela já reclama: ai, que droga! Ah, essas crianças estão brincando demais. Aquilo é vida que está na sua presença. Você fica: ai, que barulheira! Ai. Velho! Querido, a Bíblia diz que lá no céu você tem que ser como criança. E criança gosta de brincar. Amém ou não? Glória a Deus! Eu creio que vai ter esporte lá também. Talvez tenha esportes que nem foram criados ainda. Eu vou jogar com o Federer. E vou ganhar dele. Só no céu, meu irmão. Por que eu acho que pode ter, querido? Bom, a Bíblia diz claramente, 1 Coríntios 9, 24, e 2 Timóteo 2, 5, compara a vida cristã com os atletas, com o corredor, com o lutador de wrestling. Está falando de esportes de entretenimento. Por que não vai ter aqui? Vai ter sim. Ah, pastor, mas quem perder não vai ficar chateado? Não. Claro que não. Porque um dia você perde, outro dia você ganha. Amém? As pessoas curtirão o jogo pelo jogo, o esporte pelo esporte. Lá não haverá mais Corinthians. Estou brincando, eu sabia que ia gerar uma certa... Mas lá ninguém vai matar para o jogo de futebol. Lá todo mundo fará parte do time de Jesus, do Rei dos Reis. Amém? Eu creio que vai ter lazer. As pessoas vão caminhar na terra, vão trabalhar. Você não vai ser um inútil. A Bíblia fala de novos céus e de nova terra, meus irmãos. A Bíblia fala que os santos vão reinar. Nós vamos todos viver num lugar perfeito, onde o justo juiz será o governador da terra. Amém? E nós teremos o universo inteiro para explorar, para administrar. Senhor Jesus fala: filho, eu quero que você vá hoje a Marte. Chego em Marte lá já. Na velocidade do pensamento. Glória a Deus. Olha para a pessoa ao teu lado. A Bíblia fala que tem muito mais do que você imagina. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você sabia que no céu, o céu será um lugar de realização de sonhos? Quantos aqui tem algum sonho aqui na terra que nunca foi realizado? Todo mundo, né? Pois é, Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por que a gente sofre? A gente sofre por sonhos que a gente tem que não se realizam. A gente sofre por perdas que nós temos, por abalos, por bancarrotas, por falta de compreensão das pessoas. Nós teremos uma vida, queridos, e a Bíblia nos promete que muitas dessas coisas que não se concretizaram nessa terra, se concretizarão lá. Eu vou ler para vocês Lucas, capítulo 6, de 20 a 23. Lucas foi um médico. E ele relata
que Jesus curou todas as pessoas que vinham para ele doentes. E certamente Lucas devia ter uma grande frustração, né? Porque ele não podia curar a maior parte das doenças da sua época. Mas quando ele fala ele transcreve o sermão do monte de Jesus, ele diz assim: então, olhando para ele, os seus discípulos disse-lhes: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Querido, aqui nessa terra você pode ser pobre, mas lá você terá o reino a seus pés. Bem-aventurados vós os que agora tereis fome, porque sereis fartos. Olha para a pessoa do teu lado e diga: hoje você pode não comer muita coisa. Tem gente que não come, não é por causa de dinheiro, não come porque não pode. Ah, não pode porque isso faz mal, porque tem diabetes, porque tem ferro no sangue. Esse monte de porcaria que essa vida tem. Lá, olha para o teu irmão do lado, lá você vai poder comer tudo, meu irmão. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é a vez de rir. Eu quero ver uma gargalhada desse povo de Deus, uma risada no espírito, vamos lá. Você quer ver como o riso é de Deus? Quando as pessoas estão rindo, o que acontece? Todo mundo quer saber. Eu imagino Jesus no meio dos discípulos, devia ser muito interessante. Eu não imagino Jesus aquele cara taciturno. Queridos, Jesus começou com 30 anos, ele era um jovem. Certamente ele devia brincar com os discípulos. Sabe, está andando assim, dá um tapinha na orelha. Pedro falou: foi o senhor? Ele não podia dizer que não, porque senão era mentira, né? Mas certamente, ele tinha um bom humor. Tinha alegria no meio dos discípulos. Por que as multidões afluíam para ele? Porque nele havia graça, nele havia misericórdia. Onde tem graça, tem riso. A própria palavra graça é sinal de riso. Quando você ri, meu irmão, o teu corpo agradece. Quando você ri, você já ouviu falar que o riso desopila o fígado? O riso faz bem para o corpo. Quem criou o riso foi Deus. O filho da promessa é chamado de riso. Isaac. Tzahak é riso. E Tzahak é ele rirá. Às vezes a gente, que é o povo de Deus, a gente está deixando de transmitir isso. Ai, como é duro ser crente. Não, duro é ir para o inferno, meu irmão. Duro é não ter esperança. Duro é não ter Jesus como Senhor da minha vida, como meu Salvador, quem perdoa os meus pecados. Amém ou não? Duro é não ter a graça do Salvador. Então deixa Deus te usar. Deixa a alegria do Senhor, que é a nossa força, tomar a sua vida. Porque lá no céu, meu querido, você vai rir. Vai rir de alegria, vai rir de gratidão. Amém? O céu é um lugar onde muitos sonhos serão realizados. Onde você vai lembrar das dores que você passou. E vai se lembrar que Deus restituiu todas as coisas. Amém? Uma mulher chamada Helen Keller, surda e cega. Foi a primeira mulher americana, surda e cega, a conseguir se formar bacharel. Posteriormente ela se tornou uma grande ativista em favor das pessoas deficientes. Escreveu livros, uma mulher extraordinária no seu tempo. Certa vez ela disse assim: por 3 coisas eu agradeço a Deus todos os dias. Por me garantir o conhecimento das suas obras. Segunda, por me conceder no meu mundo de trevas a luz da fé. E em terceiro lugar ela disse assim: por me dar a certeza de que eu vou viver num novo mundo, onde há luz, flores e música celestial. Ela não sabia o que era música. Ela não sabia o que era luz e nem flores. Mas ela sabia que era bom. E que aquilo que se lhe tinha privado de todas essas coisas, seria trocado por uma visão plena, por ouvidos plenos e por uma vida plena. Querido, nós
adoramos um Deus criador dos céus e da terra. Satanás faz com que muitas pessoas acreditem que a alegria, a exuberância e a felicidade só pode existir nessa terra. Como Decameron dizia, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Que visão é essa? O que tem de bom é o que tem nessa vida. Mentira! Amanhã nós comeremos mais e nos alegraremos mais, porque estaremos na presença de nosso Criador e Redentor, melhor amigo, o nosso Senhor Jesus, amém? Então não tenha medo de enfrentar as lutas da vida. Não tenha medo de resistir ao mal. Porque se você já confessou Jesus como Senhor da tua vida, Deus tem grandes coisas reservadas para você. Querido, você foi abençoado hoje. O tempo da gente tomar posição é hoje. O tempo de você dizer eu vou falar do meu Senhor é hoje. Porque eu sinto que o inferno tem se levantado como nunca, para calar a igreja, para amedrontar a igreja, para fazer com que ao invés de você cante um cântico de louvor, de gratidão, você fale das agruras e das lutas da vida. Querido, ninguém vai querer ouvir a mensagem de alguém que não experimenta alívio na dor, que não experimenta esperança na luta. Deus nunca prometeu que você não vivesse essas coisas, mas é nessas coisas que você vai dar testemunho. Você pode passar pelas lutas, pelas perdas, pelas dificuldades, mas ter uma resposta diferente, dizer: eu creio que Deus está comigo, eu estou lutando, mas não sozinho. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Querido, o mundo está carente deste grito de louvor. Onde está a igreja que vai se levantar com um novo cântico e vai se levantar com uma palavra profética de esperança de que Jesus é Senhor da sua vida? Onde está essa igreja? Adore ao Senhor, querido. Os minutos que Deus tem para a igreja na terra estão passando. Temos muita gente ainda para ganhar. Amém? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você estiver passando por uma luta muito grande, não se desespere. Deus pode te dar vitória aqui mesmo, mas algumas dores só passarão lá. Alguém que você amava e que você perdeu, esposa, marido, um filho, mas nada disso se compara à glória que vem. E Jesus nos prometeu: toda lágrima será enxuta. Lá será um lugar de riso, de alegria e de plenitude. Amém? Levante a mão, Senhor. Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.